O Palmeiras venceu o Ceará nesta quinta-feira por 3-0 no Allianz Parque e confirmou a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Após um primeiro tempo de poucas chances para as duas equipes, o Verdão voltou com mais ímpeto para a etapa final e definiu o confronto. Vamos acompanhar aí o debate do Jogo Aberto sobre esse jogo. Comigo dentro de campo as coisas são diferentes. Você viu que em 20, 25 minutos eu posso fazer a diferença. E é isso, eu sei que eu posso ajudar meus companheiros. Primeiro jogo que eu voltei depois de um longo tempo. Mas acho que isso tudo não pode depender só de mim. Acho que todo mundo sabe da situação que a gente está e a gente precisa de todos os jogadores para essa situação. Você tem um contrato válido até dia 30 de junho. Você vai renovar com o Santos? Pretende renovar com o Santos? Não sei ainda. Não sei. Não garante a renovação, não sabe se fica. Mais uma incógnita para o torcedor santista Chico Garcia. Você passou por essa tristeza, a eliminação na Copa do Brasil, Fortaleza também, e agora o Santos. Eu me identifico muito com o Santos, né, esse ano, infelizmente. Estamos caminhando para o mesmo lado. Não sei quem está pior, verdadeiramente, se Grêmio ou Santos. E o Santos tá abandonado também. A gestão do presidente Marcelo Teixeira, ela anunciava coisas muito maiores. Mais ou menos como o Grêmio fez quando chegou o Luizito Soares, né? E a gente ficou naquele que até durou uma temporada. Mas ficou naquele namoro de verão que foi embora, passou e enganou muita gente a presença do Soares no Grêmio, né? Porque os 2 anos seguintes foram da maneira que estão sendo. E no Santos a mesma coisa, uma expectativa em torno do Neymar, e o Sgarbi batia muito nessa tecla. Gente, não adianta só o Neymar. E me parece claro que o Neymar já esteja convencido de que sozinho ele não vai conseguir resolver. Porque muitas vezes tem a questão física que atrapalha, ele não consegue jogar todos os jogos. E aí, enquanto ele está fora, o time afunda. Quando ele volta, ele tenta fazer o diferente, mas ele é o único. Ninguém pensa na velocidade do raciocínio que ele pensa, porque ele é um jogador absolutamente diferente. É muito complicado, Renata, porque não adianta trazer o Neymar como uma bandeira, um escudo. Trouxemos o Neymar. O futebol ele ainda é coletivo, e não é só de 11, não, tá? Hoje tem 5 trocas, você precisa de estrutura, você precisa de muito mais, e a gestão do Santos me parece fadada ao fracasso. E tem um detalhe, Sgarbi, no Campeonato Brasileiro o Neymar ainda não apareceu. O Campeonato Paulista, sim, jogou até mais do que se esperava. O problema é que ele não vai estar disponível em todos os momentos e o Santos coletivamente não engrena, não é um time que se fecha, faz poucos gols, o Edu falou sobre isso, 1 gol só com o Kleber Xavier no comando, realmente... A Pracu é tradição. Se preocupa. Preocupa muito, e o recado do Neymar foi muito claro, né, na minha opinião, quando ele fala que não sabe se vai renovar, porque depende muito do que for apresentado. Vimos ontem, né, o Neymar entra em campo 3 chances, em 3 minutos são 3 chances para o Santos, que o Santos não tinha tido oportunidade assim, durante o jogo, uma grande partida. E não, ele foi e é outro ritmo. Só que não dá sozinho, o Chico falou aqui, desde o começo do ano, foi essa festa pro Neymar, que é o cara, um gênio, um craque. Ok, só que além do Neymar, o Santos tem que contratar. Aí o presidente gastou 32 milhões, com todo respeito ao jogador, mais no Tassiano. Ontem perdeu um gol ali que, pelo amor de Deus, também. Então, 32 milhões, não bateu o pênalti também. 32 milhões no jogador. E o resto do time? Defesa. 11 milhões de euros. Exatamente. Nossa. E aí? Então não quer dizer que não gasta, né? Não gasta, só que são muitas coisas erradas assim. E nesse meio do ano é muito claro. O Neymar não vai correr o risco, eu imagino, de cair com o Santos. É isso. Não quer correr esse risco. E o Santos, hoje, tudo indica que o Santos vai jogar a Série B. Tem que ter uma mudança grande lá no Santos. Porque o Neymar sozinho ontem ficou muito claro. Ele pensa diferente dos caras, coloca os caras na cara do gol e os caras não aproveitam. Então é uma situação muito preocupante. E agora o bicho vai pegar, com certeza. O que me impressionou é que o Santos não reagiu durante o tempo normal, onde ele poderia ter vencido a partida. Ele parecia até acomodado, aceitando as penalidades. E Everton, quando se chega nesse momento de pênaltis, não dá para garantir nada, não tem mais certeza nenhuma. E principalmente na Copa do Brasil, com esse dinheiro todo envolvido, uma competição sempre atrativa. E o CRB foi guerreiro e levou a melhor para cima do Santos. Então, Renata, mas é uma tragédia que já estava anunciada, pelo menos por nós aqui ontem, a gente estava conversando aqui na redação, falou, tá cheirando uma desclassificação do Santos. O Atlético conseguiu perder para o Santos pelo Campeonato Brasileiro de uma forma inacreditável, e o Santos está aí, né? Está exposto que o Santos é um time fadado ao rebaixamento mesmo, está caminhando para ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. E pior do que isso, é que eu estava acompanhando, inclusive tem gente dizendo que o Neymar está indo para o Inter Miami, aí vai disputar o Mundial ao lado do Messi e do Suárez, né? E aí gente não,
Tem jornal norte-americano dando essa informação. Tem colegas que moram lá nos Estados Unidos, me chamaram no Instagram para dizer, olha, pode cravar, eu não vou. Cravar eu não vou, eu não sou louco. Não sou louco. Até porque, se não tem nada assinado, não dá para cravar. Mas que o Neymar estaria se transferindo para o Inter Miami para disputar o Mundial lá do Messi e do Suárez lá. Eu acho que pode ser. Porque nós já estamos desde a última passagem, desde a Copa do Mundo, esperando algo do Neymar que não acontece, Renato. Não acontece, sabe? Entra ano, sai ano, entra mês, sai mês, entra dia, sai dia, e o Neymar é sempre uma utopia, o craque utópico, né? A gente sempre espera, mas não acontece, fica só no sonho, na vontade, e no Santos nem ele resolve. Né? Desclassificação para o CRB, fica pelo caminho na Copa do Brasil de forma vergonhosa, no Campeonato Brasileiro é zona de rebaixamento, agora com a possibilidade de perder o Neymar, que era um único suspiro, mas que muito pouco usado com a camisa do Santos, 21 milhões todo mês na conta dele, e eu duvido que isso represente um crescimento de 50% a mais no faturamento do Santos. É um problema grave que o Santos está enfrentando e parece que o Neymar, de fato, está indo para o Inter Miami. Tem um detalhe, há pouco tempo eu li também que o Messi estaria procurando um clube na Europa para qualificar mais, para jogar um futebol com um nível melhor, pensando em Copa do Mundo já, e atuar mais uma Copa pela Argentina. E agora vem essa notícia de que o Neymar iria para lá, que pode ir, enfim. Eu acho que as especulações, elas aparecem mesmo. O Neymar, hoje, se ele pudesse, ele voltaria para a Europa, essa é a minha opinião, mas eu não sei se algum clube vai querer pagar esse salário astronômico, se vai acreditar que ele possa ter uma sequência, enfim. Mas o Neymar é um grande jogador, é um cara que sempre é esperança. Mas, Capelanes, fica só nessa. A gente fica esperando sempre pelo Neymar, não aparece outro no mesmo nível. Só que o Neymar também vai ter que decidir o que ele quer. Se ele quer salvar o Santos, se ele quer realmente uma vida mais tranquila nos Estados Unidos, se ainda tem alguma perspectiva em algum outro mercado europeu. Porque, por enquanto, ele deixou tudo em aberto. E é o seguinte, sabe aquele meme quando você fica esperando, vira um esqueleto cheio de teia de aranha? A gente está esperando o Neymar só jogar futebol faz 3 anos. Faz 3 anos que a gente está esperando. Porque eu não sei vocês, mas assim, nos últimos 3 anos, o Neymar jogou 20 jogos. Tudo bem, lesões, etc e tal, mas vem cá, aí eu tenho que me deparar com um dos parças, né? Os parças atacam novamente. Um dos melhores amigos do Neymar foi para a rede social e começou a falar assim: infelizmente temos jogadores, diretores e presentes não capacitados para o tamanho do Neymar. Ele é muito grande para ter um elenco pequeno desses. Ô, velho... Ninguém colocou uma arma na cabeça do Neymar e falou o seguinte: você vai jogar no Santos, vai ser assim, assim, assado. E outra coisa, essa questão do contrato dele aí, que foi vazado e muito bem vazada também, tem que ser melhor destrinchada. Eu fui convidado e fiquei muito feliz ao longo dessa semana, não pude estar presente por outros compromissos, para conversar com o presidente Marcelo Teixeira. Mas semana que vem estarei lá, que eu quero entender um pouco mais os bastidores do Santos, porque aqui está um santista, um cara que adora a história e adora o Santos. Agora, a questão do Neymar também, o negócio é o seguinte: chega com toda essa panca, não, porque o Neymar, porque é o gênio. Há quanto tempo que ele não é gênio? Há quanto tempo que ele não é craque? Há quanto tempo que ele não é profissional? Mas ontem 3 jogadas o Santos já criou. Por favor, gente. 21 milhões de reais por mês, por 3 jogadas e ainda assim com a eliminação. Agora pode chegar o Super Mundial de Clubes, ele pegar e espirrar do clube. Como é que fica o Santos? Que todo amor é esse aí que tem o Santos? Será que realmente há amor? Ou mais uma vez o amor está aqui? Então me desculpa, Renata, não dá para acreditar às vésperas de um Mundial, há um ano da Copa do Mundo, que o Neymar vai nos conduzir, como foi o Messi na última Copa do Mundo, levar o Brasil para um título. Eu, infelizmente, apesar de reconhecer o talento que ele tem, eu não acredito mais no Neymar. É que é difícil eu não acreditar, porque não tem muitas alternativas também, não é? É uma pena e, enfim... Vamos lá, Sgarbi. Nada passa batido nesse programa. Ontem aqui, nesse mesmo momento, YouTube, apresentamos criação de João Pedro Sgarbi, os bebês reborn, não é? Aquela febre que está acontecendo no Brasil. E o Chico ganhou também. Um bebê reborn foi confeccionado. Olha que gracinha! Faltou a barba dele também. Nossa! Olha que rostinho mais lindo! E já veio fardado, parece viu, Chico? Pouco Pietro, parece um pouco o Pietrinho, o meu menor. Fez filhos lindos, já era
lindo. Olha, o Sgarbi foi generoso com você. É o tamanho da testa, hein, Chico? A entrada já tá ali, ó. Então, Chico nasceu calvo. Que time é esse aí? Greek. Rail. Seu Grêmio é o... Eu não conheço esse time, não. Grêmio em inglês. Depois da homenagem pro Chiquito, Everton Guimarães, registre o seu palpite para... Ele gosta. O dele foi sensacional. Bebê intelectual, Everton Guimarães. Ô Everton, palpite para Galo e Corinthians pela Série A. Então, Ronaldo, eu vou fazer você esquecer de tudo que aconteceu durante a semana aí no Corinthians. Vou fazer você esquecer a Cris, esquecer o Augusto, esquecer indiciamento, esquecer formação de quadrilha. Você vai esquecer de tudo, você só vai lembrar de uma coisa. Do placar 2-1 pro Galudo. E um abraço, Ronalducho. Tá tudo bem aí com o galoteiro, né? Então tá bom. Sabe por que ele apostou 2-1, né? Daqui a pouquinho os palpites aqui da turma, Jogo Aberto, da galera toda. Everton, um beijo pra você. E no final de semana, pra completar a minha vida, tem Stock Car. Opa! Asterisco aí pros jogadores, eu não tô calmo. Ai, Abel? É Abel, Não. Calma. Ai, Abel, desculpa, tá confundido com o outro lá de Porto Alegre, né? Gelo. Também O quê? teve pênalti. Gelo. Palmeiras também no agregado, igual o Inter, mas a circunstância é bem diferente, né? Fez 4-0 no agregado pra cima do Ceará e o Palmeiras está classificado, um dos favoritos da Copa do Brasil. A emoção na saída de campo de quem está perto de deixar o clube onde foi revelado. Uma mistura de sentimento que é difícil explicar, sabe? De quando você tá jogando ali, você tá dando a vida para dar alegria para os torcedores e tem esse reconhecimento da torcida, mas ao mesmo tempo sabendo que daqui uns dias eu não vou viver mais isso. Estevão entrou no Allianz Parque cheio de vontade no seu último jogo pela Copa do Brasil, antes de deixar o Palmeiras. No duelo decisivo, os donos da casa foram para cima do Ceará, mesmo com a vantagem do empate. Lucas Evangelista perdeu essa chance. No rebote, Piquerez também tentou. O Ceará até conseguiu balançar as redes nesse contra-ataque com Pedro Henrique, mas o gol não valeu porque estava impedido. Na volta do intervalo, a cria da academia cobrou falta e Gustavo Gomes mandou de cabeça bem perto do gol. E aos 17 da etapa final, a noite de Estevão começava a se construir. O jogador caiu no chão nesse lance com o Nicolas. Depois de analisar o VAR, o árbitro Anderson Daronco marcou pênalti. Depois vendo ali, eu acho que foi pênalti, né? A gente, no calor do jogo ali, reclama. O próprio Estevão foi para a cobrança. Fernando Miguel até defendeu, mas no rebote o camisa 41 fez 1-0 para o Verdão. A bola voltou para ele ajeita de perna esquerda, de direita ele enche o pé. Uma coisa que eu nunca me deixou influenciar é abalar nas situações que acontecem dentro do jogo. Infelizmente perdi, mas depois tive outra oportunidade. Aos 24 minutos, a cria da academia recebeu de Lucas Evangelista, foi pra frente, pedalou e fez esse golaço, o segundo dele e do Palmeiras na noite. Golaço do Estevão! Com os 2 gols na partida, Estevão, artilheiro do Alviverde na temporada, chegou a 10 gols em 2025. Agora a cria da academia tem mais 2 jogos aqui no Allianz Parque, antes do Mundial de Clubes e da despedida do Palmeiras. Eu senti falta de tudo, porque o Palmeiras foi um clube que abriu as portas para mim. É um facto, vamos perder um excelente jogador. Futuro do Brasil. Ainda deu tempo de Flaco Lopes, que entrou na segunda etapa no lugar de Vitor Roque, fazer o terceiro do Verdão para fechar a conta. 3-0 no Allianz Parque, Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil e Ceará eliminado. Aqui é sempre um pouco mais difícil também por conta do gramado sintético, o jogo é mais rápido e convém muito ao jogo deles também. São uma equipa que não para e que não desiste. Fora das 4 linhas, Leila Pereira falou antes da vitória sobre a interdição da Arena Barueri pela Federação Paulista de Futebol. Surpreendentemente, que para mim não foi surpreendentemente, depois que eu não apoiei o candidato presidente da Federação Paulista, esse estádio foi interditado para jogos da Federação Paulista, pela justificativa de que o estádio está em obra. E como é que eu joguei contra o São Paulo? Recorde de público. Como é que eu joguei contra o Corinthians? Uma polêmica que não abalou a noite brilhante de Estevão e a contagem regressiva para a despedida do jogador. E segunda-feira tem convocação da seleção brasileira. Será que a joia do Palmeiras vai estar na lista?
Se vier uma convocação, claro que é uma honra para todo jogador que está na seleção brasileira, mas se não vier também, vou tentar desfrutar o máximo ainda desse restinho aí pelo Palmeiras. Na sequência, todos os comentários. Não tem mais o que falar do Palmeiras, hein? Já tô cansada de elogiar. Ele muda a escalação, ele muda uma peça aqui, perde o Felipe Anderson, chega o Mike. O Abel Ferreira, olha, tá dominando nesse momento o time, que tá se preparando e muito bem para o Mundial. Edu, Copa do Brasil no bolso, não é? Pelo menos essa fase tá ok, dinheiro garantido e uma boa vitória contra uma equipe que passa por um momento positivo, o Ceará. Não, passa, Renata, e nos 2 jogos, né, o confronto, 4 gols, né? Então isso, e não tomou nenhum. Isso é muito importante também para você ver a consistência da equipe do Palmeiras. Por mais dificuldade que tenha durante uma partida, que é normal também, porque o Ceará é uma boa equipe também, muito bem armada, mas o Palmeiras vem numa coisa assim da concentração. Acho que o mental do Palmeiras é muito forte. E todos os jogadores que hoje estão, né, no elenco do Palmeiras, os jogadores já sabem o que tem que fazer. Eu acho que isso que é o mais importante. Você vê a declaração do Castanheira, é isso aí. Todo jogador quer jogar. E os que estão de fora, quando tem oportunidade, eles vão lá e dão conta do recado. E o que o Palmeiras está fazendo é um absurdo, né? 15 jogos seguidos, perdeu só um. 14 vitórias. Eu acho que é para poucos times fazer o que o Palmeiras está fazendo. Então, acho que isso é para a gente relevar muito. E o Abel, né, eu acho que, se eu não me engano, são 22 jogos em Copa do Brasil, ganhou 15 jogos. E é um absurdo a marca que o Palmeiras está atingindo. Então, acho que eu vejo que o Palmeiras vem numa postura muito boa, os jogadores também. E agora é bom a gente desfrutar desse talento que o Estevão, daqui a pouco ele está indo embora. Eu acho que esse moleque aí vai ser um dos grandes jogadores que a gente vai ter no futuro. Olha, ele fez 2 gols, eu queria valorizar também, achei muito bonito o gol do Flaco Lopes, um giro, não é? Com a marcação futsal, em cima. parece, né, Renato? É, muito bom também. Agora o Estevão foi o nome da partida, Ronaldão. Foi. O Daronco também deu uma forcinha, né? Não saiu gol, não saiu nada. De tudo isso que você falou, teve o Daronco achando um pênalti e para dar a tranquilizada na torcida do Palmeiras. Quer dizer, já não basta ter o Abel, já não basta ter o time forte, tem que levar o Daronco e o Klaus lá pro Mundial. Proibido agora, não pode levar os caras, senão não vai dar certo, hein? Eu vou secar daqui até, porque não tem o que fazer. Não adiantou secar. Tá secando, o Gil lá, aí vai. Aí o Ceará faz o gol, anula. Aí daqui a pouco põe um pênalti pros caras. Aí desanda, velho. Aí não tem pra ninguém. Cicinho, claro que substituto pro Estevão com essa qualidade não tem. Mas hoje o Palmeiras está formando peças, vai apresentando alguns jogadores que estão num nível para assumir uma titularidade e não perder a qualidade coletiva. Exatamente. O grande segredo do Palmeiras, Renata, não é nem o Estevão, mas sim o treinador. Porque o Abel é o cara que encontra soluções no Palmeiras ali onde ninguém vê. Porque você vê partidas que o Estevão não jogou e o Palmeiras jogou bem da mesma maneira, conseguiu com outros jogadores suprir. Lógico que nós estamos falando do Estevão, um talento que todos nós queremos ver no campo e no futebol brasileiro. Mas a grande diferença do Palmeiras é o treinador que transformou esse elenco, exatamente, que transformou esse grupo no Palmeiras num grupo vencedor, porque é bonito ver o Palmeiras jogar. Segundo tempo, especialmente, foi uma aula de futebol, não é? Bom, os primeiros 7 minutos de jogo foram bastante disputados, mas com poucas chances claras para as duas equipes. O Palmeiras tomou conta do início da partida e tentou bastante pelas pontas. Em uma jogada individual de Estevão, aos 21 minutos, a equipe quase abriu o placar, mas o garoto parou em Fernando Miguel. O Ceará se fechava como podia e a alternativa foram as finalizações de fora da área. Aníbal Moreno e Piquerez tentaram, mas quem conseguiu balançar a rede foi Pedro Henrique. Aos 43 minutos, o atacante do Vozão recebeu passe em profundidade, driblou Everton e tocou para o gol vazio. Ainda em campo, o árbitro marcou o impedimento, confirmado pelo VAR. A etapa final começou muito parecida com a primeira. Muita disputa e poucas chances claras. Mas aos 21 minutos, Estevão descomplicou para o Palmeiras. Em uma jogada individual, sofreu o pênalti, que ele mesmo cobrou. O atacante parou em Fernando Miguel, mas a bola voltou no seu pé e ele colocou para o gol vazio. 3 minutos depois, Estevão recebeu à esquerda, fez jogada individual e finalizou no ângulo para fazer o segundo. Sem forças, o Ceará se arriscou no ataque, mas levou o terceiro aos 41 minutos.
Os 2 gols de Estevão nesta noite foram os últimos do garoto com a camisa do Palmeiras na Copa do Brasil, antes de se transferir para o Chelsea, da Inglaterra. Quando foi substituído no fim do segundo tempo, ele foi muito ovacionado pela torcida palmeirense. Em alguns momentos, ele chegou a mostrar certa emoção com o carinho recebido pelos torcedores. Estou vivendo dias incríveis, mistura de sentimentos. Difícil explicar, afirmou. O garoto ainda disputará partidas pelo Brasileirão e Conmebol Libertadores, além da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. As 2 equipes voltam a campo neste final de semana, pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras encara o Flamengo às 16 horas no Allianz Parque. Já o Ceará visita o Botafogo no Newton Santos às 20 horas do domingo.